E aí, você conhece essa história em quadrinhos aqui? Na verdade, um arco inteiro do Demolidor, né? Feito pelo Frank Miller e Klaus Johnson, vale muito a pena. Se não conhece, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa lidinha do saber, porque hoje a gente vai de quadrinhos aí, hein? Se liga. Mas antes, é claro, de continuar, pô, não esquece aí de já também dar um like aí no vídeo, já se inscrever no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Fique esperto que no Instagram todo dia eu tô colocando curiosidades curiosas históricas diárias lá nos stories, hein? Hoje a gente vai falar aí deste grande, né? Vamos falar aqui uma coleção, na verdade, do Demolidor, um arco aí de histórias do Demolidor, né? Feito pelo Frank Miller e pelo Klaus Johnson. Frank Miller aí, que a gente já comentou em outro vídeo até sobre aquele Holy Terror, né? Uma história em quadrinhos lá que diz que ele foi islamofóbico. Lembra que o Frank Miller, ele sempre se envolveu em polêmicas aí também, né? Até no jeito que ele vai tratar não só o próprio Demolidor, mas outros personagens também, como se também aí, se você já ouviu falar, além dessa própria possível islamofobia aí do Frank Miller no Holy Terror, dá uma olhada também, é claro, naquela grande, né, releitura que ele faz então no Demolidor, nesse quadrinhos aqui, que por sinal eu lembro de ter lido há muito tempo atrás, né, em gibizinho pequenininho ainda lá da Abril e tal, esses quadrinhos que são compilados aqui pela Panini Books. Então a Panini, então, né, com muita força depois aí da Abril ter saído aí dessa, né, coisa de quadrinhos, e aí essa redefinição, né, que justamente o Frank Miller faz, como ele também fez de certa forma lá no Batman, Cavaleiro das Trevas também, né, bem interessante, vale a pena. E se você também aí, é claro, tiver, né, contato aí recentemente, né, com as séries lá da Netflix, você viu talvez o Demolidor lá da Marvel na Netflix, que é muito bom também, né, que faz essa referência em grande parte a esse arco de histórias que, né, o Frank Miller desenvolveu aí nesse momento. Esses quadrinhos que também fazem parte aqui da Gibiteca do Prof. Elvis, História em Casa, e tá aqui, ó, um herói redefinido, Demolidor, o Homem Sem Medo, que é o nome dele aí, né, que ele é conhecido também, a alcunha dele, o Homem Sem Medo, já era um dos principais super-heróis da Marvel quando o escritor e desenhista Frank Miller e o ilustrador Klaus Johnson se juntaram para redefinir o personagem para uma nova geração, reinventando Matt Murdock como justiceiro sombrio. O impacto do trabalho levou Miller a criar outras obras queridas pelos leitores, Batman, Cavaleiro das Trevas, Sin City e também Os 300 de Esparta, e ditou muito da atmosfera com a qual as HQs seriam preenchidas nas décadas seguintes. E agora, graças a esta incrível edição, você pode conferir a passagem deste autor pelo título do Homem Sem Medo em histórias estreladas pelo Rei do Crime, Mercenário e Elektra, e ainda Homem-Aranha e Hulk em participações especiais. É muito interessante aqui. Quem tiver oportunidade, na verdade, se você está vendo ali, é o volume 1, esse que a gente está, né, mostrando hoje, e por sinal, esse comentário hoje aqui do Demolidor vem por conta do importante colaborador do canal, que é o meu aluno Enzo, lá de Catanduva, que me deu a dica de, pô, fala então do Demolidor, então, que ele acabou, parece que ele tinha acabado de ler, eu acho que esse compilado aqui mesmo, e graças a ele, então, me deu a ideia para fazer o vídeo de hoje aqui do Demolidor. Por sinal, também interessante, não sei se você sabe, mas o DD ali não é de Demolidor, né? É, na verdade, de Daredevil, né? Que como você viu lá anteriormente, né? Como é o, né, escrito aí, né, originalmente em inglês lá, seria mais ou menos como o Demônio Destemido, que é uma coisa também interessante se você lembrar que o personagem ele é fervorosamente católico e tal, mas tem a ver também lá com, né, o nome de lutador que o pai dele tinha lá, né, de luta de boxe e tal. Vale muito a pena aí para vocês essa série. Lembrando, como falei para vocês, faz parte na verdade de esse compilado aí de histórias com o Frank Miller na frente do Demolidor, reinventando aí o personagem. Na verdade foi compilado pela Panini Books em 3 volumes. Tem o volume 2, eu tô com os 3 volumes aqui, eu tenho os 3, só que na verdade hoje eu só vou comentar o primeiro aqui, né? Mas o volume 1, o volume 2, que aparece aqui para vocês já a Elektra também, né?
E o volume 3 aqui também com a Elektra aí aparecendo, né? Mas é muito interessante, lembrando aí que essa série a gente pode puxar, né? Que basicamente foi um período mais ou menos de quase 4 anos que o Frank Miller ficou à frente aí, né? Desse título, mais ou menos foram 33 números, isso de maio de 1979 a fevereiro de 1983. E lembrando que o, né, Demolidor, nas mãos aí do Frank Miller, ele saiu daquela condição basicamente de um herói padrão, às vezes coadjuvante de outros personagens, né? Como a gente vai ver até, na verdade, essa série aqui começa com o Demolidor aparecendo como coadjuvante lá nas histórias do Homem-Aranha. E com o Frank Miller, né, com o roteiro do Frank Miller e a arte do Klaus Johnson, apesar da base da arte também ser do Frank Miller, né, que ele também é desenhista, fez o personagem Demolidor ir para outra, né, situação assim mais sombria, assumindo um protagonismo de um dos grandes heróis da Marvel hoje, até você viu a série ali também protagonizada pelo herói. Uma coisa também interessante aí é de que quando o Frank Miller começou a trabalhar com o Demolidor, quem era o roteirista aí era outro, que era o Roger McKenzie. E meio que parece que o Frank Miller conseguiu meio que dar uma, né, isolada no cara, e ele acabou assumindo então o Demolidor e desenvolvendo esse, né, poderíamos falar uma espécie de um anti-herói também que vai ser desenvolvido. Uma coisa também legal que o Frank Miller fez, também polêmica, se poderia falar, foi meio que mexer na origem do personagem, até desenvolvendo aí, né, um tipo de narrativa que aparece aqui como retcon, que é o Retroactive Continuity. Eu acho que é isso que se fala em inglês aí, né? Ou uma continuidade retroativa. Na verdade, então, ele, né, aprofundando mais o personagem e ao mesmo tempo aí fazendo essa releitura da origem do personagem aí, né? O personagem Demolidor, que nessa série também vai, né, com o Frank Miller aí, vai começar a dividir espaço com outros personagens desenvolvidos pelo Frank Miller, com a própria Elektra e, né, o que aparece aí como, para nós, o Bullseye, que seria na mosca, né, e tal, ou a expressão em inglês lá, um tiro na mosca, né, que é a ideia de você acertar justamente no alvo aí, né, que no caso aí seria olho do boi, olho do tiro, né, do touro e tal, olho do boi, mas a Elektra também que vai, né, começar a se desenvolver esse personagem aí junto com o Demolidor também do Frank Miller. Já vou mostrar para vocês o índice aí também, a gente dá aquela sapeada nos quadrinhos que você já está acostumado, mas essa série aqui, né, compilada, ela basicamente pega a fase lá, né, desse volume 1 de fevereiro de 1979, quando ainda tinha esse roteirista Roger McKenzie, até julho de 1981, né, quando então você tem aí só, né, o Frank Miller trabalhando como roteirista. É bom lembrar também de vários outros personagens que vão sendo desenvolvidos aí, além da Elektra, do Mercenário, também a história lá, né, de que o Frank Miller colocou aquele espécie de sensei cego, se você lembra lá do Stick, né? Um cara que fez aí o Demolidor virar basicamente um ninja sem espadas, sem katanas e tal. É bem interessante. E essa ideia aí de que sob, né, a batuta de Frank Miller, o nosso amigo Demolidor acabou assumindo meio que uma aura assim de anti-herói, né? Primeiro de tudo que o Frank Miller ele meio que destroçou o personagem pelo ódio, pela vingança e tal, até relacionado ao Mercenário também aí. Também ele deixa aí, né, o Demolidor vingativo até numa situação que rola dele meio que deixar lá o Mercenário, né, paraplégico e tal, de cama, e até fazendo uma roleta russa também com o personagem. É muito louco aí. Também muito dessa coisa de que, né, o Demolidor consegue saber se a pessoa tá mentindo ou não, pelos batimentos cardíacos e tal, vai sendo construído aí também, né, pelo próprio Frank Miller ao longo desse arco de histórias. É bem interessante os conceitos aí, né, que são criados pelo, né, Frank Miller nesse momento aí desse arco de histórias comandado por ele. E a arte também, né, como eu falei, tem por base lá a arte, né, o esboço lá do Frank Miller com a arte do Klaus Johnson, mas um negócio muito bonito porque como, né, o Demolidor ele é um acrobata também, tem essa questão da luta e tal, que parece muito como se fosse um balé em movimento, né, como se fosse uma dança aí entre os lutadores, o Demolidor e tal. Eu lembro sempre também, como vocês vão ver, né, o lance do Demolidor tacar o bastão e aí você vê a trajetória do bastão, o bastão
batendo aqui, voltando ali, acertando o inimigo lá. É bem legal, vale a pena mesmo. Para quem curte quadrinhos, essa série é muito interessante. Até pelo desenvolvimento aí da personagem, especificamente a Elektra, né, que vai, né, ter uma origem aí comum à juventude do Demolidor, né, porque ele era de faculdade também. E essa figura aí que acabou também, né, sendo muito importante na evolução do personagem, né, fora a violência toda que envolve os dois, é claro, mas apesar também, né, do amor entre os dois aí que rola. Mas é bom ficar esperto então, né, nessa também leitura aí que o Frank Miller faz, né, com seus desenhos. Isso é o Klaus Johnson, mas de novo tendo a base aí, né, o desenho do Frank Miller, né, tem, se eu não me engano, era o Gladiador também aqui, o personagem, se eu não estou enganado. E num outro vídeo a gente comenta também essa grande obra que é especificamente só sobre a Elektra, que é a Elektra Assassina, do Frank Miller e do Bill Sienkiewicz. Nunca sei falar o nome dele aí, mas que é outra obra também que vale a pena para você de referência. E o Mercenário, né, que nessa série aí ele desenvolve esses ataques extremamente animais aí contra o Demolidor, por sinal até associando um outro personagem muito relevante com o Demolidor, como você viu na série lá da Netflix, que é o Rei do Crime, que era um personagem antes mais ligado aí na verdade ao Homem-Aranha. E se você tá vendo aqui, se você não conhece mesmo, né, originalmente essa é a Viúva Negra lá, né, se você lembra lá dos Vingadores e tal, a Viúva Negra, que nesse arco de histórias, né, a Natasha Romanoff, que ela tem também relações aí, né, relacionamento mesmo e tal, com o Demolidor, com o Matthew Murdock, que lembra que é olha que coisa, um advogado cego, lembra? Justiça é cega e tal. Bom, mas ficar esperto também. Então, né, como eu estava falando desse balé, desse movimento, né, toda essa narrativa visual também criada pelos artistas que vale muito a pena, sem falar da narrativa do roteiro e tal, é óbvio, mas a questão também, né, de como esses personagens lutam, como se desenvolvem as lutas, que é um negócio que chega a ser lindo, né, muito assim bonito mesmo, nessa concepção de você entender, né, o movimento que está rolando ali e tal. Aqui sim, eu já falei que lá no Holy Terror lá fica mais difícil dar uma olhada, porque o Frank Miller viaja bastante com contraste e tal, mas nessa fase aqui tá bem gráfica, né? A questão da luta tá bem visualizada, digamos assim. Para vocês aí também interessante, mas eu acho que isso é mais no volume 2 e 3, que tem também um tipo de história que eu gostava muito também lá quando era, né, mais adolescente, que também o meu irmão, né, que fazia ter contato com essas histórias, que era aquele e se, né? Então tinha lá de novo uma coisa que, e se o Demolidor não tivesse virado cego e tivesse virado agente da SHIELD lá, do Nick Fury e tal, né? Ou uma história lá com vários, né, todo mundo que era Demolidor e tal. É bem interessante assim, né? Porque também traz acesso aí nessa coleção a outras histórias também de esboços, capas também originais da época, que a gente já dá uma sapeada aí para você. E também, como falei para vocês, a introdução lá, né, do Rei do Crime, como já existia o personagem, mas como justamente um dos principais inimigos do Demolidor. E o Mercenário, que acaba sendo contratado pelo Rei do Crime para dar, então, um fim aí, né, ao Demolidor. Outro personagem também que sempre aparecia lá, o tal do Tucão, né, que era um personagem lá, tipo um pequeno bandido lá e tal, que o, né, Demolidor sempre interagia com ele, tipo um informante do Demolidor. Bem interessante também. E se você, então, tá afim, vamos dar uma sapeada agora comigo lá, então, né, um pouquinho aqui nos quadrinhos. Então aqui tá para você, tá vendo aí? Espero que você esteja vendo. Eu vou já só vir um pouco para cá para facilitar a, né, visão para vocês, mas então tá aí, ó, só para vocês darem uma sapeada, como eu comentei ali anteriormente, né? Essa história em quadrinhos aqui, ela pega então, né? Vocês estão vendo aí que ele tá dando uma mudança ali na luz, mas ó, de maio de 1979, fevereiro de 1979, né, as duas primeiras histórias que aparecem são na época ainda do Demolidor como personagem meio que coadjuvante ali do Homem-Aranha, né, as duas primeiras histórias, mas depois tudo história do Demolidor mesmo, vale muito a pena. E as capas também originais, por sinal o texto aqui, né, que era um texto que sempre era colocado no começo lá, né, a gente já vai mostrar, tipo aqui do Homem-Aranha tem aqui em cima, quer ver? Para vocês esse texto, então falando do Homem-Aranha. Durante uma excursão científica de seu colégio, o jovem Peter Parker foi picado por uma aranha acidentalmente irradiada. Milagrosamente, Peter descobriu que ganhou poderes aracnídeos, tornando-se uma aranha humana. Olha que legal, né? E você tem aqui, aparece aqui pra gente do Demolidor, que eu tô lendo aqui, né, com algumas alterações. Ele habita a noite eterna, porque ele é cego, né? Mas essa escuridão é cheia de sons e cheiros que outros homens não podem perceber. Embora o advogado Matt Murdock seja
esteja cego, seus outros sentidos funcionam com uma nitidez super-humana. Seu sentido de radar e o guia por entre todos os obstáculos, né, o guia por todos os obstáculos. Ele espreita as ruas à noite, um benfeitor trajado de vermelho. Que é essa coisa também, essa concepção visual do radar aí, do Demolidor, também aparece aí nessa série, né, com o Frank Miller. Então você tem essa coisa que originalmente, aí, se a gente for analisar, era um personagem, né, que aparecia, por exemplo, de coadjuvante. Você lembra também, né, o uniforme original dele, que era amarelo e vermelho, né? Se você não conhece a história do Demolidor, aquela que ele acaba entrando, né, em contato com, acho que é lixo, né, nuclear e tal, e acaba, né, deixando ele cego, mas ao mesmo tempo deixando aí com super sentidos, né? Então tá aí para vocês, nessa fase aqui inicial, ainda você tinha o Roger Mackenzie fazendo, né, às vezes era roteirista, e o Frank Miller às vezes, né, entrando então como também um co-roteirista. E essa aqui que é a Natasha Romanoff, que é justamente, se você lembra, a nossa amiga Viúva Negra lá, certo? E aí as relações que ele tem também com a Viúva Negra, né, bem interessante para vocês, né? E eu vou passar aqui para frente, ó, que aí você tem já, né, a história do Mercenário aparecendo, da Elektra também. Deixa eu ver se colar. Ó, o Mercenário, nas mãos do Mercenário. E as capas originais são bem legais, né? Então aqui, ó, por exemplo, tem uma historinha especial explicando como é o bastão do Demolidor. Então eu lembro que tinha essas historinhas à parte aqui. Olha aquela imagem lá, né, do Mercenário com a Viúva Negra. E aí, ó, né, o lance das lutas também bem interessante, né? A questão gráfica aí também. Acho que esse aqui, ó, não sei se é o Tucão esse aqui, que é o personagem lá, né, que o Demolidor interage, mas bem legal também para vocês aí. Então vamos passar um pouquinho mais para frente aqui, que é quando aparece a história. Deixa eu ver se é ele aqui, o Stick. Não, eu não lembro. Não, acho que não é o Stick, não. Esse aqui é outro. Mas você tem a questão, tem um até da luta do Demolidor contra o Hulk aqui. É bem legal, vale a pena aí para você. E também um momento, ó, deixa eu passar um pouquinho mais para frente, a questão do, né, história do pai dele e tal, né, também o que seria a origem do Demolidor também aqui, com a história do pai dele, né, o lance dele ficando cego, né, com o lance do acidente lá, ele desenvolvendo o radar dele. Vale a pena, gente. É uma história. A juventude dele também, né, o pai como lutador. Tem também ó, o Dr. Octopus aqui que participa, então personagens também que vêm do Homem-Aranha. Até falam que o Frank Miller quis roubar, né, muitos dos personagens, todos os personagens que ele conseguisse roubar do Homem-Aranha, vilões pelo menos, né, ele conseguiria então aí, ele conseguiria implementar também no Demolidor aqui. Ele era o gladiador mesmo, aquele personagem que eu falei que ele chama lá. E essa aqui que é a história, né, do Frank Miller, na verdade é o Demolidor 168, que foi quando o Frank Miller assumiu sozinho aí o roteiro do Demolidor, e que a nossa amiga, né, Elektra aparece então. Por sinal, aqui o momento que ele conhece a Elektra na faculdade, né, é bem interessante também você ver essa origem da personagem, né, que tem muita desgraça no meio entre ela e o próprio, né, Demolidor. Olha o Demolidor aqui naquela fase inicial que ele só tinha, né, o lencinho na cabeça. Se você assistiu a série lá na Netflix, né, que ele não tinha ainda o uniforme desenvolvido aí, né, e todo o mercenário, toda a questão do mercenário, então, começar a perseguir o nosso amigo Matthew Murdock, o Demolidor. É legal também que no finalzinho aqui já aparece o personagem, né, que é o Rei do Crime, o Wilson Fisk, e no final, né, tem uma imagem linda e maravilhosa aqui, né, que é o Demolidor, a Elektra, né, a Viúva Negra, e quem está lá em cima também? Olha, o Pantera Negra também. Poxa, bem legal, então, ó, até uma homenagem aí também esse ano aí para, né, o Chadwick Boseman, o ator que fez lá, não foi o que o Frank Miller fez homenagem aqui, mas olha que coincidência, acabou rolando também essa homenagem aqui ao Pantera Negra, né? E é isso aí, eu espero que você tenha gostado do comentário de hoje aí de quadrinhos, né, com o Demolidor do Frank Miller e Klaus Johnson. E se você ainda, pô, não deu like no vídeo, dá o like no vídeo aí agora. Também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera aí, por favor. Vamos fazer esse canal chegar aos 1000 inscritos aí, hein? Quero só ver. Também deixe o seu comentário aí nos vídeos
vídeos, que eu adoro quando o pessoal comenta, eu sempre respondo aí, posso demorar, mas respondo com muita atenção e com muito carinho. Valeu, gente, é isso aí, até a próxima dica de quadrinhos com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais.